Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, e em nome de Vossa Excelência, cumprimentar os demais membros da mesa, e queria também fazer um cumprimento especial ao deputado subtenente Everson, do Paraná, que está aqui presente, veio especificamente para essa audiência. Muito obrigado, deputado. O senhor saiu do Paraná para vir aqui. Senador Paim, primeiramente gostaria de agradecer ao senhor essa oportunidade, porque é um momento ímpar podemos debater em audiência pública o PL 1645, que está aí para todos os militares, que trata da reestruturação da carreira e da questão da previdência dos militares, ok? E dizer também que o senhor, Vossa Excelência, é o representante do Rio Grande do Sul no Senado Federal, meu estado, o estado mais bonito da federação, e dizer que nós estamos aqui, eu represento algumas associações, porque as associações pediram para nós, eu sou advogado aqui em Brasília, pediram para que a gente fizesse um estudo do PL e apresentasse alternativas para mudar alguns dispositivos. Esse é o nosso objetivo. E, fazendo um parênteses também, uma associação chamada Amiga, de São Paulo, me enviou por e-mail uma carta que querem que eu entregue para Vossa Excelência, que eu vou entregar daqui a pouco. E eles também, essa associação Amiga, eles têm uma proposta em um ponto específico que é deles, que eu vou ler aqui depois eu passo às mãos de Vossa Excelência, ok? Então, eu trouxe um PowerPoint que está ali, dizer para vocês o seguinte, o Estatuto dos Militares é a Lei Federal 6880, de 1980. Esse estatuto já está com 40 anos. E no artigo 53, ele diz o seguinte, a remuneração dos militares será estabelecida em legislação específica comum às 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. No inciso 1º, ele fala que na ativa e no segundo, na inatividade. Então, se nós lermos o artigo 53 do Estatuto dos Militares, os militares nas 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, tanto na ativa quanto na inatividade, eles têm que ter o mesmo salário. Tá? Aí alguém vai dizer, não, mas o Estatuto fala de soldos. Não, veremos em breve que o Estatuto fala de remuneração e proventos. Ok? Então, esse artigo 53 é o que trata da questão dos ativos e inativos e falando das 3 forças. Desculpa, está aqui o artigo 58... Só para situar a todos, o tempo é 10 minutos com mais 5, ou seja, 15 minutos no total. Ok, serei rápido. O artigo 58, ele fala o seguinte, os proventos na inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificar os vencimentos dos militares em serviço ativo. Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos em lei, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelos militares da ativa no posto ou graduação correspondente aos seus proventos. Aqui está a paridade. Remuneração, paridade. É o Estatuto dos Militares. Gostaria de me reportar à medida provisória 2215 de 2001, que no meio militar ela é considerada a MP do mal, é o apelido que deram para ela, MP do mal. A medida provisória de 2215, ela diz o seguinte, essa medida, na realidade, ela foi chamada de medida da MP do mal, porque ela tirou alguns benefícios dos militares na época, e dentre os benefícios que eu coloquei ali, são promoção ao posto superior quando da passagem para a reserva. Antigamente, o militar que ia para a reserva ia num posto superior. Todos concordavam porque todos iam chegar lá. Então, não havia problema nisso, mas existia uma reclamação por alguns setores que reclamavam e foi retirado. Foi retirado também a licença especial, pensão da filha solteira, adicional de tempo de serviço. Tudo isso foi tirado com a MP 2215 de 2001. No entanto, a medida provisória 2215 de 2001 não retirou a paridade na remuneração entre militares ativos e inativos. Mas agora nós vamos ver que o PL 1645 de 2019 está retirando essa paridade, pela primeira vez.
O PL 1645 de 2019, eu estou sendo rápido, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai ter que esperar, não sei como é que é o critério aqui, senador Paim. Primeiro falam todos, aí se tiver parlamentar ou no plenário, e temos aqui um deputado, ele poderá fazer alguma pergunta. Os senadores, se chegarem, também farão as perguntas para todos os painelistas. Ok. Então, o PL 1645, ele veio para tratar da revisão da Previdência dos militares e da reestruturação da carreira. O sistema de proteção social dos militares está previsto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição Federal. Então, foi com base nisso que veio o PL 1645. No artigo 7º do PL 1645, ele trata do adicional de disponibilidade e se reporta à tabela do anexo 2. Até aí, tudo bem. Só que no parágrafo 4º do artigo 7º, ele diz o seguinte: o percentual do adicional de disponibilidade militar a que o militar faz jus incidirá sobre o soldo do posto ou da graduação atual e não serão considerados. Inciso 1º, postos ou graduações alcançados pelo militar como benefício na forma prevista em lei em decorrência de reforma, morte e transferência para a reserva remunerada. Esse é o primeiro. São 4 artigos que são polêmicos. Um deles é esse, o 7º. Por quê? Porque se você ler literalmente e depois você confrontar com o 11º, o militar recebe o adicional de disponibilidade. Quando ele vai para a reserva, ele continua recebendo o adicional de disponibilidade, mas quando ele é reformado, ele perde. E todo militar que vai para a reserva, ele vai para a reforma ex officio depois de um certo tempo. Então, quando ele está velho, aposentado, ele perde o adicional de disponibilidade. E que, por exemplo, para um suboficial, é 32% do soldo. É um valor considerável. Continuando. O artigo 8º, esse é o mais polêmico. O artigo 8º do PL 1645, ele diz o seguinte: os percentuais do adicional de habilitação inerente aos cursos realizados com aproveitamento para o militar serão definidos no anexo 3 a esta lei e produzirão efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. Essa é a grande polêmica hoje. Por quê? Que nós vamos ver a tabela, vocês vão entender o porquê que a polêmica toda está nesse artigo 8º do PL 1645. A tabela é essa aqui, ó. Criaram essa tabela e criaram tais cursos de altos estudos, categoria 1, categoria 2. E depois, aperfeiçoamento, especialização e formação. O que acontece é que os graduados, ninguém tem curso de altos estudos. Por quê? Por que os graduados não têm curso de altos estudos? Porque nunca foi exigido, nunca foi cobrado, nunca foi previsto em nenhum regulamento graduado fazer curso de altos estudos. Então, vejam que os percentuais altos, que chegam a 73% do soldo, são dados aos chamados altos estudos. Esses altos estudos é privativo de oficiais. Então, aqui houve uma disparidade entre os graduados e os oficiais em questão salarial muito grande por causa desse chamado adicional de habilitação com essa tabela de altos estudos. Ok? O artigo 9º, esse artigo, vocês leem, é bem fácil, não tem muita polêmica. Eles criaram a gratificação de representação. Essa gratificação de representação é por exercer comandos, e ali tem uma série de requisitos, e é privativo de oficiais, está lá na lei. Ok? Inclusive, o oficial general, ele incorpora essa gratificação de representação e leva para a reserva. Fica incorporado para ele, para sempre. Basta ele exercer um comando, ele ganha a gratificação de representação, e essa gratificação é incorporada ao seu soldo para sempre. Ok? Por quê? Porque graduado não exerce função de comando. Então, essa gratificação é privativa de um determinado segmento das Forças Armadas. Conforme eu falei, o artigo 7º, se você casar ele, se você combinar ele com o artigo 11º, fica bem claro que o adicional de disponibilidade você perde. Olha aqui, ó. Os proventos na inatividade remunerada são constituídos das seguintes parcelas. Aí vem soldo, adicional de habilitação, adicional militar e adicional de disponibilidade militar. Aquele do artigo 7º. Observado o disposto no artigo 7º. Qual é o disposto no artigo 7º? Artigo 7º, parágrafo 4º, inciso 1º. Aquele que você perde quando você vai para a reforma.
Ok? Então, esses são problemas no PL 1645. O PL 1645, no artigo 15º e 16º, ele trata da tabela de remuneração dos soldos. E no 16º artigo do PL 1645, ele fala assim: o escalonamento vertical entre os postos e as graduações dos militares das Forças Armadas é aquela estabelecida no anexo 7º. Olha aqui a tabela de escalonamento vertical. Essa aqui é a tabela de escalonamento vertical que eles apresentaram. Vejo que a tabela de escalonamento vertical vai do general 4 estrelas ao soldado, dentro de um escalonamento vertical. Mas o que acontece? Existem duas carreiras distintas dentro das Forças Armadas, a dos oficiais e a dos graduados, e elas não se comunicam. O graduado ele vai até suboficial, é o topo da carreira dele, e os oficiais começam em aspirante e pode ir até general 4 estrelas. Só que eles fazem escalonamento vertical, onde um suboficial com 30 anos de serviço e agora 35 anos de serviço tem que ganhar menos que um aspirante que acabou de entrar na força. Vai lá, tabela de soldos. Nós temos algumas sugestões para alterar a redação de alguns artigos, bem como da tabela de soldos. As sugestões visam fazer justiça aos militares graduados da ativa e inativa, reserva e reformados, haja visto que o texto atual do PL os prejudica. Caso não seja alterado o PL 1645, haverá prejuízo à carreira dos graduados ativos e inativos, ficando, em alguns casos, a critério dos comandos legislarem regulamentos ou por portarias sobre alguns aspectos da remuneração. Este fato já está ocorrendo. Os comandantes militares, Marinha, Exército, Aeronáutica estão publicando portarias para definir critérios para adicional de habilitação, deixando fora dos altos estudos os cursos aos quais os graduados têm acesso. Sem falar na carreira do quadro especial. Esses aí estão sendo os maiores prejudicados na atual conjuntura. Porque o quadro especial, tanto da Marinha, da Aeronáutica, quanto do Exército, eles não têm altos estudos, inclusive vão pagar mais na aposentadoria, na pensão, se você analisar lá. Tá? Então, são os que estão sendo mais prejudicados hoje, são os chamados quadros especiais. Continuando, que o tempo é curto. Proposta de redação ao artigo 8 do PL 1645, que os cursos para fins de adicional de habilitação sejam definidos em lei. Tirar o poder discricionário deles legislarem por portarias. Viu, senador Paim, que seja colocado na lei os cursos que os militares têm direito às gratificações do adicional de habilitação, porque é uma parte considerável do soldo, ok? Tanto para garantir os direitos dos graduados, quanto para, de forma isonômica, regular para as 3 forças, preceitos únicos, eliminando assim a disparidade dos autos de estudos e o poder discricionário dos comandantes militares legislarem sobre essa questão. Os cursos que são regulados em portarias hoje não contemplam os graduados, ou seja, eles não têm acesso a cursos listados como de altos estudos. Então, nós fizemos essa proposta aqui, do artigo 8, para que o adicional de habilitação seja considerado cursos de altos estudos, categoria 1, doutorado, mestrados, entendeu? Curso de política, estratégia, comando, Estado-Maior, isso categoria 1. Os cursos de categoria 2, sejam os cursos de graduação, licenciatura, bacharelado, aperfeiçoamento, que é o CAIS, que é o curso de aperfeiçoamento, que a maioria dos graduados fazem, o único curso é esse. Então, hoje, quem está na reserva, que não fez outros cursos, pode receber os altos estudos 2 com base, se isso aí estiver na lei, se esse dispositivo estiver na lei. Pós-graduação, lato sensu. Curso de aperfeiçoamento são os cursos de estágio, habilitação, aperfeiçoamento e extensão. Curso de especialização é o curso de especialização básica. E o curso de formação é o curso de formação de todos os militares. Todo militar tem um curso de formação. Proposta da nova tabela de remuneração para os graduados, esta tabela contempla não apenas os critérios de escalonamento vertical e hierárquico, mas o tempo de serviço do militar. Nós preparamos também uma tabela desvinculando a tabela dos graduados da tabela dos oficiais, tirando esse escalonamento vertical. Hierarquia e disciplina é uma coisa, agora hierarquia e disciplina em salário me parece uma coisa desproporcional para querer impor isso. Aí nós preparamos uma tabela, que é uma sugestão nossa, que nós queremos ver se o Congresso, né, senador Paim, consegue mudar e apresentar. A nossa proposta é essa aqui, Independente de qualquer coisa, que o suboficial tenha hoje a proposta deles é de 6 mil, que passe para 11 mil. Por que 11 mil? Que é o soldo de um major.
o início da carreira de um oficial superior. O suboficial com 35 anos de serviço, ele está no final da carreira dele. E ter um salário de 11 mil é digno, dá dignidade para o suboficial. O primeiro sargento, 9 mil, o terceiro sargento, 8 mil, o terceiro sargento, 7 mil, o cabo enganjado, taifeiro-mor, 3 mil, que hoje é 2.600. Então, essa é uma tabela que a gente gostaria de ver, que pudesse discutir para dar um salário digno para o militar, que é um servidor concursado e que tem os piores salários do serviço público hoje. É o pior salário que tem hoje no serviço público, é o salário dos militares, que vão para a reserva com esse salário que está aí na tabela. Ó. Hoje, se tiver algum suboficial aqui, me diga se ele está ganhando mais de R$ 6.169. Não está. Um terceiro sargento, a mesma coisa. 3.800, passa 30 anos na força, é um militar qualificado, concursado e ganha R$ 3.800. Eu brinco que eu gostaria, né, sempre digo isso, que um general ganhasse R$ 100 mil por mês. Eu sei que isso é impossível, mas eu gostaria que fosse, porque aí o sargento, o terceiro sargento, saía da linha da pobreza, porque hoje ele vive com extrema dificuldade, se ele for casado, tiver 2 filhos com um salário de R$ 3.800. Encerrei a minha fala, não sei se extrapolei o tempo, senador Rapaí. Tem 2 minutos. Ainda tem 2 minutos? Dá saudação. Eu corri para não estourar o tempo. Bom, eu trouxe para Vossa Excelência a proposta da Amiga de São Paulo, que é uma associação. A associação existe há 25 anos. Ela abrange São Paulo e aquela região do interior. Eles têm uma proposta diferenciada, que eles pediram que eu entregasse a Vossa Excelência. Tá? É que eles me mandaram por e-mail, por isso que a assinatura deles está... E qual é a proposta da Amiga, Associação de São Paulo, com sede em Guaratinguetá? Eles acham que o adicional de habilitação, eles defendem isso, o adicional de habilitação deve ser um valor único, nos moldes da compensação orgânica, para as 3 forças, para todos os militares. Eles defendem essa ideia, porque eles dizem que aí acaba a disparidade, essa quebra de harmonia entre militares ativos e inativos, porque o adicional de habilitação, se for um valor único, você incorpora no soldo aquele valor do adicional de habilitação e você leva para a sua aposentadoria, para a sua vida, ok? Então, essa é a proposta da Amiga de São Paulo, uma associação, tá? Que o adicional de habilitação seja valor único para todos os militares, no molde da compensação orgânica. Ok? E passo às mãos de Vossa Excelência a proposta elaborada por mim, a pedido das associações, por mim e pelo doutor André Borba, não sei se se encontra presente, que também é suboficial da reserva da Aeronáutica, é advogado, e que nós juntos fizemos essa proposta. Eu gostaria de passar as mãos de Vossa Excelência, senador Paim, e mais uma vez agradecendo a oportunidade. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Foi o advogado militar da reserva, representante das entidades, o senhor Adão Birajara Amador Farias. Os documentos que você me entrega, eu encaminharei na casa para os canais competentes e mandarei também para o Ministério. Ok? Passamos a palavra de imediato ao senhor Vanderlei Carlos Gonçalves, segundo sargento, vice-presidente da Associação dos Militares das Forças Armadas do Estado de São Paulo. 10 minutos com mais 5 e com a tolerância que eu dei de mais 2. Obrigado.